Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar, do Grupo Espírita Garimpeiro Jaluz. É com muita alegria que estamos aqui para nesse nosso encontro, que nós consideramos um encontro de família, o encontro com Jesus, é Jesus em nosso lar. É um momento de abrir nossos corações, de abrirmos os nossos lares para que Jesus chegue e entre e fique conosco, sentando ao nosso lado, para nos ajudar ao entendimento do seu Evangelho de luz. Então, meus amigos, não vamos esquecer o recipiente, com a água para ser fluidificada pelos guias espirituais durante o nosso estudo. Vamos fazer a nossa leitura preparatória no livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. É a mensagem 102. Atribulados e perplexos. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Desde os primeiros tempos do Evangelho, os leais seguidores de Jesus conhecem tribulações e perplexidades por permanecerem na fé. Quando se reuniam em Jerusalém, recordando o Mestre no serviço do Reino Divino, conheceram a lapidação, a tortura, o exílio e o confisco dos bens. Quando instituíram os trabalhos apostólicos de Roma, ensinando a verdade e o amor fraterno, foram confiados aos leões do circo, aos espetáculos sangrentos e aos postos de martírio. Desde então, experimentam dolorosa surpresa em todas as partes do mundo. A idade medieval envolvia em sombras, tentou desconhecer a missão do Cristo e acendeu-lhes fogueiras, conduzindo-os, além disso, a tormentos inesperados e desconhecidos, através dos tribunais políticos e religiosos da Inquisição. E ainda hoje, enquanto oram confiantes, exemplificando o amor evangélico, repara o progresso dos ímpios e sofre a dominação dos vaidosos de todos os martírios, enquanto triunfam os maus e os indiferentes nas facilidades terrestres, são eles relegados a dificuldades e tropeços à frente das situações mais simples. Apesar da evolução inegável do direito no mundo, ainda são chamados a contas pelo bem que fazem e vigiados com rudeza, devido à verdade consoladora que ensinam. Mas todos os discípulos fiéis sabem, com Paulo de Tarso, que em tudo serão atribulados e perplexos, todavia jamais se entregarão à angústia e ao desânimo. Sabem que o Mestre Divino foi um grande atribulado e aprenderam com ele que da perplexidade, da aflição, do martírio e da morte, transfere-se a alma para a ressurreição eterna. Bem, a reflexão de Emmanuel, como sempre, diz muito respeito ao que nos acontece, no dia a dia. Não tanto quanto naquele tempo, mas atravessamos algumas dificuldades, às vezes, alguns desafios, por estarmos nessa luta para vivenciarmos o Evangelho de Jesus. A gente sabe que não é fácil, não se pode nem comparar ao que eles passaram, mas a gente sabe que muitas vezes não é fácil, a começar pela própria família, pelos amigos. Então, é uma reflexão que nos encoraja e nos fortalece. Então, vamos fazer a nossa prece inicial. Elevar nossos corações, nossa mente ao alto,
para que os benfeitores venham até nós. Senhor Jesus, mestre amado e amigo, aqui estamos reunidos mais uma vez, em nome do Pai, nosso Deus Criador, em vosso nome, em nome dos guias espirituais, para o estudo do vosso Evangelho de luz. Inspira-nos ao entendimento das leis divinas, dos desígnios do Pai, entendimento dos vossos ensinamentos libertadores. E nos fortalece, Senhor, para que tenhamos a vontade e a perseverança de buscarmos a nossa transformação interior, para nos tornarmos capazes de vivenciar em nossa vida, em nossa trajetória terrena, os ensinamentos que nos foram deixados por vós. Fica conosco, Senhor Jesus, agora e sempre, e assim seja. Bem, meus amigos, dando continuidade ao capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, hoje nós trazemos a instrução 7 e 8, que é de um espírito amigo, e depois, no item 8, é, mais uma vez, o espírito Lázaro. Então, no item 7, o espírito que se apresenta como um espírito amigo, ele nos fala sobre paciência. Paciência. Desafio grande. Nessa vida atribulada que nós vivemos. Mas virtude de grande importância, né? E a paciência é a qualidade de quem sabe esperar. Há quem diga que é a perseverança tranquila. É uma virtude que consiste em suportar dores e infortúnios com resignação, nos conduzindo a olhar para o alto, acima dos nossos problemas, permitindo-nos encontrar e identificar a solução sem atropelos. Diante de certos fatos da vida que a gente olha, analisa, fatos que não dependeram da nossa ação, que a gente fica sem entender, pensamos que a solução é só nos submetermos à vontade de Deus, à aceitação do que está ocorrendo, porque a gente conclui que não tem condições de modificar. A gente olha, analisa e não tem como modificar. Mas o Espírito nos diz que a paciência nos dá condições de ter serenidade. E às vezes a solução está bem perto, mas o nosso desespero, a nossa irritação faz com que a gente não enxergue. E mesmo aquelas situações que a gente não consegue, que a gente não transforma mesmo, a paciência vai nos colocar num estado de serenidade que a gente vai analisar e vai perceber que pode atenuar, ou então nos dá condições de encontrar mecanismo para administrarmos aquilo que está acontecendo. E tudo isso ocorre sem atropelos, com muita tranquilidade, porque a gente vai exatamente ter uma análise mais serena daquilo que está acontecendo. E todo esse contexto nos leva a aprender e progredir espiritualmente. Lembro de uma senhora que eu conheci, que o primeiro filho dela
nasceu deficiente com paralisia cerebral. E o primeiro filho, ela, a pessoa super simples, morando no interior, com pouca informação e recursos também, e ainda por cima, sem a ajuda do companheiro. E ela ficou muito desesperada, porque ela olhava, ela dizia, só tem duas soluções, eu abandono ou mato. O desespero era tão grande que só vinha isso na cabeça dela. Mas ela um dia orou muito a Jesus. Ela buscou uma ajuda nesse sentido, uma ajuda espiritual, e viu que aquela situação tinha algo a dizer a ela. Deus tinha algum propósito. E ela começou a ver alternativas para administrar aquela situação. Ao invés de esconder o filho com vergonha, ela começou a levá-lo para os lugares, né? Para que ele fizesse uma socialização, para que ele desenvolvesse a percepção. Ele conseguiu falar, porque ela encontrou alguns recursos para lidar com aquela situação, entidades beneficentes, né, que trabalhavam com aquela situação, e ela começou a administrar para dar qualidade de vida ao filho. Ele andou, era muito limitado, mas ela conseguiu fazer com que ele frequentasse a escola só para uma convivência, para uma socialização com outras crianças, né? Então a gente vê que a paciência nos dá faz despertar a nossa sabedoria. Há situações irreversíveis, mas que a gente tem como administrar. Tem situações que a gente tem uma solução, talvez não a solução que a gente quisesse, mas há algo que pode ser feito e pode ser atenuar aquela problemática. Então, essa virtude, paciência, nos permite exatamente ter serenidade, ter o raciocínio, ter assim ideias que vêm esclarecendo, encontrando outros mecanismos como outras pessoas para colaborar, informações. Hoje em dia tem nas redes sociais, tem grupos de mães que se unem para trocar experiências, né? Então a paciência realmente é muito importante na vida humana. É lógico que a ideia de unicidade da vida dificulta esse entendimento da dor, esse entendimento do infortúnio, mas conhecendo a pluralidade das existências e a lei de causa e efeito, nós sabemos que todas essas situações são situações educativas, são situações que vão nos fazer resgatar perante a lei divina os nossos erros do passado. A paciência, ela, além da serenidade, que nos faz ter uma outra visão do que está acontecendo, ela nos faz enxergar que, apesar de todas as dificuldades, nós recebemos um número bem maior de bênçãos, de dádivas e compensações que emanam do Pai. O espírito da mensagem, ele também se refere à paciência como uma forma de caridade. Porque quando nós perdoamos aqueles que Deus nos colocou no caminho para nos servir de instrumentos do nosso sofrer, é porque está querendo nos porem à prova da paciência. Aquelas pessoas difíceis, né? Que se tornam instrumentos da nossa paciência. Mas para isso é necessário compreender e perdoar conforme a instrução do Espírito, né? Então, é uma forma de caridade para conosco e a nossa ação uma forma de caridade para com o nosso irmão. Então, nós somos chamados constantemente à prova da paciência.
nas mais variadas situações. É quando estamos no trânsito, é quando estamos no comércio, é quando estamos no trabalho também, mas principalmente em família, no lar. Nós reencontramos não só os afetos do passado, mas também os desafetos, que ali estão para que se possa transformar o que foi de negativo em vidas passadas em carinho, em amor, em respeito, pela convivência diária, pelos laços consanguíneos. E isso é realmente um desafio. A gente é testado a ter paciência. Paciência com o marido desligado, com o filho irresponsável, com a filha rebelde, com, às vezes, um pai ou uma mãe omissa. Somos testados de toda forma. E às vezes vem os agregados também nos testar a paciência. Coisas, detalhes, coisas pequenas. A toalha molhada em cima da cama, o banheiro todo molhado, a roupa suja que não recolhe, o atraso para as refeições. Enfim, são múltiplas situações, das simples às mais difíceis e complexas, que exigem de nós paciência. Então, meus amigos, o exercício da paciência é fundamental ao bem-estar espiritual e também emocional, orgânico também, né? E necessita o exercício da paciência de outros dois estados mentais, que é obediência e resignação. E sobre essas duas virtudes, o Espírito Lázaro volta a dar as instruções no capítulo 8. No item 8. Então ele nos diz o seguinte, que Jesus sempre colocou a obediência e a resignação como forma de afabilidade e doçura. São virtudes companheiras da afabilidade e doçura. Apesar dos homens confundirem que a obediência e a resignação seria a negação do sentimento e da vontade. E não é bem assim. Ao contrário, quando nos mostramos obedientes às leis divinas, principalmente, né, tudo começa pela obediência às leis divinas, estamos praticando o quê? Um amor filial, demonstrando esse nosso sentimento de filho, aceitando os desígnios do Pai. A nossa razão nos leva a esse consentimento. É a razão que nos faz compreender, entender que devemos ter essa obediência aos desígnios de Deus, à vontade do Pai. Por quê? Porque Ele permite que aconteça para que a gente evolua, para que a gente progrida. E temos também a questão da resignação. A resignação é a aceitação da dor do infortúnio, sem revolta, sem desespero e com a convicção de continuarmos sendo bons e buscando a felicidade. Aí já é o consentimento do sentimento. Mas a resignação é também um novo olhar que se dá àquele determinado episódio. Se dá um novo significado, se tem uma outra ótica com relação ao que está acontecendo. Não é diante daquele fato a pessoa ficar omissa, acomodada, às vezes revoltada, desencorajada. Não. É a capacidade que nós desenvolvemos de avaliação. Qual é o propósito de Deus? Por que isso está acontecendo? E dar um novo significado àquela ocorrência. Ter, como se diz, um novo olhar. A doutrina espírita, ela nos lembra que Jesus sempre teve
esse ensinamento da obediência e da resignação. Sempre ele nos trouxe esse ensinamento, mostrando que a resignação também é uma atitude ativa e dinâmica, porque vai nos permitir encontrar a solução, a alternativa para aquilo que está ocorrendo, para aquilo que se está vivenciando. Então, obediência e resignação, elas são consideradas forças ativas que nos levam à compreensão dos fatos, que nos leva... a gente não fica cego, achando que está sendo perseguido, achando que Deus se esqueceu da gente, isso gera uma revolta, isso gera um desespero. Não. A obediência e a resignação nos faz distinguir o que nós podemos mudar ou não. E a inteligência e a razão vai nos colocar nesse entendimento, né? Nessa conclusão. É um meio, a inteligência e a razão é um meio para nós suportarmos e nós superarmos os obstáculos da vida, né? Da vida, sempre guiados por Jesus, sempre guiados por Deus acima de tudo. Então, quando a gente fala de obediência e de resignação, pode soar como, é uma acomodação, uma pessoa que não tem força, uma pessoa que não tem vontade, a pessoa omissa, que não quer se movimentar, que não quer buscar sair dessa situação, sair dessas circunstâncias. E não é assim, isso não traduz o que a espiritualidade nos fala. Obediência é você ver, perceber, concluir que acima de tudo e de todos há um ser supremo, há um ser criador, responsável por tudo que nos acontece, guiado. O Deus guia os nossos desígnios, né? Deus guia, quer dizer, Ele nos concede os seus desígnios e a gente precisa entender que não nos compete enfrentá-lo, esse enfrentamento de divergir dele, de se revoltar, de achar que ele não existe. Não, não é isso. Obediência é uma questão de razão. Você raciocinar e ver que aquilo está acontecendo porque há uma explicação maior. E que o nosso desespero e a nossa revolta impedem essa compreensão. Impede, inclusive, da gente ver ao nosso lado a solução, a saída. Quantas vezes a gente se revolta com algo que nos acontece, fica exatamente descrente e muito tempo depois a gente vê que foi o melhor que nos aconteceu. Foi uma bênção aquilo que nos aconteceu. Ou seja, às vezes a gente não consegue concretizar um objetivo, né, um projeto, e fica desolado. Mas o tempo passa e o que é que a gente percebe? Foi melhor não ter sido concretizado. E isso há exemplos nas nossas vidas de toda maneira. Falta apenas a gente raciocinar, ter fé, ter convicção e ter essa resignação de aceitarmos, mas de procurarmos encontrar as soluções que vão talvez não resolver, mas pelo menos amenizar aquilo que a gente está vivenciando. Então, meus amigos e meus irmãos, essa é a mensagem de hoje, que fica assim a reflexão para todos nós, certo? Então, vamos nos preparar para as nossas vibrações, elevar nossos pensamentos ao alto, nossos corações,
Rogamos a Deus, a Jesus, aos espíritos benfeitores, em favor da paz e da saúde, pela humanidade, para que haja paz entre os povos, pelos governantes, pelo movimento espírita. Que as bênçãos divinas de luz, amor, saúde e proteção sejam derramadas sobre nossas vidas e de nossos familiares abundantemente, iluminando nossos lares, nossos passos, nossos caminhos. Que assim seja. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome, no louvor de todas as criaturas. Que venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, para que a vossa vontade se cumpra, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do Espírito dá-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de todo mal, para que assim reine a paz no entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Agradecidos à espiritualidade por esses momentos de reflexões e estudo, encerramos o Evangelho no Lar da Noite de hoje. Tenham todos uma semana de paz, de saúde e harmonia. Até breve.